Maya Angelou, que escreveu, dentre muitas histórias de autoficção ou autobiografias, Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Uma mulher que é difícil de escrever, porque ela já foi muita coisa. Ela já atuou como atriz, como jornalista, cantora. Ela foi ativista junto com Martin Luther King, com Malcolm X. Ela foi amiga do James Baldwin, que é um escritor bem conhecido por conta de um livro chamado Quarto de Giovanni. Foi a primeira mulher negra a escrever uma produção de Hollywood. E na vida da Maya Angelou, que a gente vai conhecer aqui, principalmente até a juventude, a infância e a juventude, nesse livro que é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. E uma das coisas primeiras assim que tem nesse livro, que tem um tema acho que de mais forte, a gente vai acompanhar a infância dela, a gente vai ver muito tema do racismo aqui, mas eu acho que a coisa mais forte, que até bom como aviso, né, é que a Maya, ela sofreu um estupro ainda na infância, né, que é um dos pontos auges assim, mais traumáticos da vida dela. Depois que ela sofreu esse estupro, ela se calou, ela não conseguia se comunicar como antes, e a literatura, né, a escrita e a leitura tiveram um papel fundamental para que ela conseguisse vencer como pessoa e conseguisse até, de certa forma, superar, não sei se superar, mas conviver com esse trauma de um jeito mais saudável. A gente tem mais um livro aí que traz a literatura como um remédio. A gente já conversou sobre esse tema aqui no canal, no próprio livro Literatura como um Remédio, e como que a literatura e a escrita podem salvar realmente de vários problemas, assim. Quem lê sente isso, e quem escreve sente isso também. A gente também conversou sobre esse tema, se você tiver interesse, no vídeo sobre O Pequeno Herói do Dostoiévski. Definitivamente o ponto auge mais forte do livro para mim foi o tema do estupro, mas nesse vídeo eu escolhi outros temas pra gente conversar aqui. O segundo ponto auge desse livro que eu achei foi o tema da religião. A gente vai ver na descrição da vida da Maya, inclusive como curiosidade, como é que foi que a Maya se tornou Maya, né? Como é que o nome dela virou Maya. Eu particularmente acho um nome lindo, e ela praticamente conviveu nesse período aqui do livro muito tempo com a avó. A mãe não pôde criar ela, mas ela vai passar um tempo com a mãe, inclusive quando até acontece a situação do estupro. E a gente vai ver uma comunidade em que a dor, né, o trabalho e a dor são muito fortes. Eles sobrevivem, eles trabalham muito, e a posição, até quando a Maya tá com a avó, a posição dela é até de certa forma um pouquinho mais confortável que os demais, porque a avó tem um comércio, ela também é de certa forma até meio que líder, do ponto de vista religioso, até do comportamento de muitas pessoas ali. Ela é uma mulher, nossa, apaixonante, assim, em termos de força, de fibra. Ela é muito religiosa, e nesse ponto aqui a religião entra de um jeito positivo. Acho que no meu ponto de vista, a religião traz, assim, a gente vai ver pelo olhar até da Maya, como que a religião o que justifica, e para mim esse ponto auge do livro, em que depois de uma semana de trabalho muito exaustiva, a Maya vai parar para pensar o que leva essas pessoas, esses vizinhos da comunidade dela, a participar de um culto religioso. Uma das coisas que ela até não gosta, né? Nem ela, nem o irmão. E ela vai descobrindo nessa parte, assim, qual a razão, qual a representação de Deus e a força que Deus traz na vida desses negros tão sofridos. Ela enxerga, assim, a sobrevivência daquelas pessoas que ela observa à volta. Na cabeça dela, o que eu vi uma lógica muito grande, é que não existe razão para essas pessoas ainda estarem vivas e trabalhando e se ajudando, a não ser a existência de Deus.
Não existe outra razão para ela em ver aquelas pessoas se superando assim a cada dia, mas sob o ponto de vista de superação extrema mesmo, do que a presença de Deus na vida delas. Claro que aqui a Maia, eu gostei porque a Maia não romantiza a fé. A fé é um apoio, mas não é de jeito nenhum romantizado. Aqui na minha edição, na página 143, eu li a edição da Tag Livros, mas é o capítulo 18, caso você tenha outra edição. Tem uma parte que eu amo que diz assim, ó: as pessoas cuja história e cujo futuro eram ameaçados diariamente de extinção achavam que só podiam estar vivas por intervenção divina. Acho interessante que a menor das vidas, a mais pobre das existências, seja atribuída à vontade de Deus. Mas, conforme os seres humanos ficam mais abastados, conforme o padrão e estilo de vida começam a ascender na escala material, Deus diminui a escala de responsabilidade em velocidade proporcional. Uma luta de boxe entre um negro e um branco podem representar muito mais do que apenas um esporte. Vencer uma luta pode representar a vitória de uma raça. No capítulo em que toda a comunidade ali, a vizinha da Maia, vai assistir essa luta de boxe, eu amei a descrição que ela fala quando eles vivem aquela luta como algo deles. E quando o negro, ele cai assim na iminência de que ele vai perder, né? Quando tem a iminência dele perder, ela fala: minha raça gemeu. Era nosso povo caindo. Era outro linchamento. Mais um negro enforcado em uma árvore. Como que as percepções de coisas que talvez a gente, por pensamento branco, né, nem passe como relevantes, podem representar para uma raça. Outra parte incrível de Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola é quando a Maia vai percebendo a questão da caridade. Bora falar sobre caridade. Caridade é bom. Agora, como é que pode existir relações de poder na caridade? Ela vai avaliando como que muitas pessoas recebem coisas e se sentem humilhadas e se sentem submissas pelo fato delas terem recebido coisas, pelo fato delas precisarem de ajuda e ter uma pessoa que tenha um certo poder ajudando elas. E é essa estrutura de relação assim entre pessoas que corrobora a relação de poder, às vezes, nesse sentido assim: olha, mas eu tô ajudando você, né? Eu acho muito, me lembra muito a questão de empregados domésticos, né? Olha, mas eu ajudei ela a comprar uma casa e por conta disso eu sou dona dessa pessoa? Eu sou dona, eu posso mandar na vida dela? Página 150, também capítulo 18. A caridade não sai por aí dizendo: eu lhe dou comida e lhe dou roupas e por direito você tem que me agradecer. A caridade não diz: porque eu lhe dei o emprego, você tem que se submeter a mim. Não diz: porque eu pago o que você deve, você tem que me chamar de Senhor. Não me pede para me humilhar e me diminuir. A caridade não é isso. Uma outra coisa que a gente vai olhar aqui no livro é os momentos em que a Maia ela vai ter uma experiência na cozinha de uma mulher branca, porque ela ajuda
ela faz uma ajuda lá nessa cozinha. Outro ponto que eu achei interessante foi a questão da educação. Em 2 momentos aqui das memórias, né, da autobiografia. Quando a Maia e o irmão vão estudar numa escola em que as crianças da zona rural, né, do interior, elas têm que ser adiantadas 1 ano para que as crianças da capital não se sintam inferiores. E mais adiante, quando a Maia já está um pouco mais assim, pré-adolescente, a gente vai ver um relato quando ela já está em uma escola que tem brancos também. E aí tem uma partezinha no final do capítulo 29 que diz assim, ó, minha educação e a dos meus companheiros negros era bem diferente da educação dos nossos colegas de escola brancos. Na sala de aula aprendíamos o particípio dos verbos, mas nas ruas e em casa os negros aprendiam a não usar o S no plural e a não flexionar os verbos. Estávamos alertas para o vão que separava a palavra escrita da coloquial. Aprendemos a passar de uma linguagem a outra sem estarmos conscientes disso. Na escola, em uma dada situação, poderíamos responder com isso não é incomum, mas nas ruas, ao enfrentar uma mesma situação, dizíamos facilmente, as coisas é assim às vezes. Eu achei estupenda essa parte, porque me lembrou muito o que a gente conversou sobre O Sol é para Todos, da Harper Lee, quando a Scott ela vai ter um contato na igreja da empregada da casa, como era o nome dela? Eu esqueci agora, e ela vê que a moça que trabalhava na casa dela sabia falar certo assim, a língua, e ela, só que com os amigos dela, ela falava errado, ela falava como eles falavam. E a gente conversou nesse vídeo, né, por que isso, né, às vezes, assim, primeiro, manter, às vezes, a língua, aquela língua de origem, traz essa coisa da ancestralidade. Outra coisa que a gente vê lá no Sol é para Todos é a questão do se na minha comunidade pessoas não passaram pela escola, é melhor eu conversar com eles na língua deles para não parecer arrogante e ao mesmo tempo para que eu mantenha a minha relação de igualdade com eles, ainda que eu tenha uma educação e que eu saiba falar certo, né? Eu acho também uma das coisas assim, muito, muito bacanas da percepção da Maya Angelou. Eu gostei do livro, eu achei esse livro assim, muito para quem gosta do tema do racismo, para quem tem interesse de conhecer a vida de uma ativista, uma mulher que eu passei a admirar mais depois da leitura, de conhecer mais sobre ela. Agora, lembrando da questão do estupro, né? Mas eu acho assim que o livro ele não tem assim um peso sensacionalista como muitas memórias até tem, assim, sabe? Eu não senti esse peso, somente essa parte foi uma parte muito pesada. Eu deixei até o livro lá uns 2 dias sem ler para poder me acalmar mais e poder voltar para a leitura. E fora isso, acho que o livro dá para ler assim tranquilamente, tá bom? Me conta aqui o que você achou, se você leu. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola. E até o próximo vídeo.